Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amado. Amados, é interessante que quando nós estamos precisando de uma ajuda, quando nós estamos precisando de um milagre, de alguém que possa nos ajudar, normalmente algumas pessoas, elas viram as costas para que não possa te ajudar, mesmo podendo te ajudar. É interessante que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma situação em nossas vidas, nós podemos sair em um grande centro urbano e ali em uma grande cidade, em um grande centro de uma cidade metropolitana, e nós podemos sair ali com o nosso problema e ali muitas das vezes chorando, e as pessoas vão passar para lá e para cá, e raramente são as pessoas que vão perceber a tua necessidade. É interessante que a Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 1, a Bíblia vai nos relatando a história de um jovem, a qual ele nascera já cego. E ali todos os dias aquele jovem ele ia para um canto de uma aldeia ou de uma cidade. E ali ficava à espera de um milagre, à espera que alguém visse ali e desse uma pequena moeda, para que assim ele pudesse levar o teu sustento. E ali durante vários tempos ele ficou ali, ficava ali esperando a esmola, esperando ali. E a Bíblia nos fala que um certo dia, Jesus passando por ali em meio à multidão. Imagine Jesus andando, a multidão junto com Jesus, e de repente Jesus vê aquele homem no canto, no meio da multidão. Para muitos, aquele era só simplesmente mais um homem, simplesmente mais uma pessoa no meio da multidão, precisando de um milagre, precisando de uma bênção do Senhor. E quando Jesus olha para aquele homem cego de nascença, os discípulos de Jesus perguntam para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus disse: olha, não foi ele nem foi seus pais que pecaram, mas tudo isso é para que a glória do Senhor seja manifesta. A Bíblia nos relata que Jesus ele cospe sobre a terra, sobre o barro, e faz um lodo e coloca sobre os teus olhos, e manda que ele fosse até o tanque de Siloé para que pudesse ali lavar. O tanque de Siloé significa o enviado. E quando ele vai ali ao tanque de Siloé e lava ali os seus olhos, no mesmo instante ele começa a enxergar. Só que quando, querido, ele começa a enxergar, as pessoas começam a perceber aquele homem. Porque antes as pessoas não estavam nem aí para ele. Antes as pessoas davam a mínima para ele. Só que quando ele começa a enxergar, as pessoas começam a olhar para ele e começam a dizer: olha, mas aquele não era aquele jovem que estava no canto mendigando, pedindo esmolas? Alguns diziam: olha, é ele. Outros diziam: olha, parece com ele. Outros diziam: ah, parece, mas não é. E ele próprio dizia: sou eu, sou eu. Ou seja, as pessoas muitas das vezes, quando você está à espera de um milagre, à espera de uma bênção, as pessoas não te vê. As pessoas não dão a mínima para você. Só que quando você recebe o teu milagre, quando você recebe a tua bênção, as pessoas começam a olhar para você diferente. Só que as pessoas não viu o tempo que você passou esperando a tua bênção, o teu milagre. As pessoas não vê o tempo que você passou ali sendo humilhado, sendo muitas das vezes massacrado, muitas das vezes sendo ali as pessoas xingando. As pessoas não viram isso. Só que você passou ali muitas das vezes naquele momento triste da tua vida, naquele momento que foi difícil na tua vida, você passou sozinho e Deus, você e Deus. Muitas das vezes nem a tua própria família passou com você. Muitas das vezes nem a tua própria família estava do teu lado quando você mais precisou. Só que Jesus, ele sempre esteve do seu lado.
Deus, Ele sempre esteve contigo. E aí as pessoas começavam a perguntar, e aquele dia era um dia de sábado, naquela época não se podia. Segundo a lei, segundo os fariseus, era sábado, era sagrado, não podia fazer. E é interessante, né, que não podia fazer um milagre, mas podia falar do outro, podia falar que Jesus não era homem de Deus, que Jesus não era Deus. Poderia falar que não era lícito ser curado naquele dia, só porque era sábado. Jesus, ele estava fazendo a obra do Pai. Jesus, ele estava curando, ele estava libertando. E as pessoas julgavam, porque Jesus estava fazendo a vontade de Deus, assim como muitas das vezes as pessoas me julgam você, julgam as pessoas por estar fazendo a vontade de Deus. E ali, aquele homem, ele volta do tanque de Siloé, regozijando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e isso era pecado. Como pode você glorificar o nome do Senhor e não poder? Só porque era dia de sábado? E aí aquele homem, eles perguntavam, mas quem foi que te curou? Um homem, por nome de Jesus de Nazaré, cuspiu sobre a terra, fez o barro, passou nos meus olhos, mandou lavar, eu lavei e agora eu enxergo. Ah, mas esse homem não é homem de Deus. Ou seja, se ele não é homem de Deus, ele é homem de quê? Do diabo? Mas havia dissensão, havia discórdia, não havia concordância entre os próprios fariseus. Uns diziam, olha, mas se ele não é homem de Deus, como que ele pode fazer esses milagres miraculosos? Ou seja, impossível de fazer, impossível de realizar. Se ele não é homem de Deus, como que ele pode fazer? E eles olhou para aquele homem e disse, e quem você diz que ele é? Que ele é profeta. Ou seja, que ele é homem de Deus. Mas aqueles fariseus, não ficando satisfeitos, eles dizem, olha, foi até os pais daquele jovem e disse para eles, aquele menino não é os seus filhos que nasceram cegos? Sim. Mas e por que agora ele veja? Naquela época, era tipo proibido nas aldeias falar o nome de Jesus. Então quem afirmasse que Jesus era filho de Deus poderia ser expulso das aldeias. Então aqueles homens, temendo ser expulsos, ele disse, olha, o meu filho já tem idade suficiente para vocês interrogá-los. Então pergunta para eles. Pergunta para ele. Quem é ele? Só que aquele jovem, querido, que acabou de ser curado, que acabou de ser liberto daquela cegueira, que acabou de tirar aquelas escamas que estava travando ele enxergar, ele vira no mesmo instante um embaixador de Deus. Ele vira no mesmo instante um homem a qual não tinha medo de encarar os fariseus, porque ele dizia, ele é Deus. E você, o que tem dito de Jesus? E você, o que tem dito de Deus? Existe 3 tipos de cegueira. Uma, a pessoa nasce cego. Outra, a pessoa fica cego com o tempo. Ou seja, pode ter glaucoma e aí ficar cego. A terceira cegueira é essa que é a mais importante. A cegueira espiritual. Você que vai assistir essa palavra, Deus, nesse dia de hoje, eu não sei qual hora que você vai assistir, qual é a hora que você vai ver. Deus, nesse dia de hoje, Ele está tirando as escamas, Ele está tirando as travas que está travando, que está te embaçando a sua visão de você enxergar. E Deus hoje Ele está abrindo a tua visão espiritual para que você possa ver
para que você possa enxergar as maravilhas de Deus que Ele tem feito na tua vida, as maravilhas que Deus tem para operar. Deus, neste dia de hoje, Ele está abrindo a tua visão e você vai enxergar muito além. Você vai entender tudo que Deus está fazendo, mesmo que tudo pareça ao contrário, mesmo que a tempestade está aí, mesmo que o levante está aí, mas Deus vai abrir os teus olhos espirituais para te mostrar que depois da tempestade sempre haverá a bonança. Aquele jovem, ele enfrentou a tempestade de palavras, a tempestade das acusações, a tempestade perguntando quem era, quem não era. Ele enfrentou, mas ele permaneceu firme na palavra. Ele permaneceu firme naquilo a qual Jesus havia feito sobre a vida dele. Fica essa palavra para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te dê uma ótima semana de vitória em nome de Jesus. Se você gostou, querido, desta palavra, se você receber esta palavra, compartilhe esta palavra com outras pessoas. Curte lá no YouTube, lá você curte, que você compartilhe com outras pessoas para que elas possam receber também. Porque isso aqui não é para minha glória, é para a glória do Senhor. É para que o reino do Senhor seja manifesto na vida de outras pessoas.